Muito bom dia, graça e paz. Mais uma semana, mais um dia, mais uma segunda, mais um devocional da quarentena. Para alguns ainda continuamos em quarentena, alguns a trabalhar a partir de casa. No nosso caso, vamos alguns dias por semana ao escritório e intervalamos assim o trabalho presencial com o trabalho remoto. Mas temos tempo para nos prepararmos e também para partilhar convosco aquilo que o Senhor vai falando ao nosso coração com base nos Salmos. Tem sido uma caminhada interessante, desafiante e ao mesmo tempo também nunca fiz nada assim, é a primeira vez mesmo. Salmo 26 é o salmo que falta destes primeiros, do grupo de Davi. Faltam outros, mas o Salmo 26 estava aqui, pendente. É um salmo maravilhoso, tem tudo a ver com com o nosso modo de vida, que temos que vivê-lo, que agrade a Deus e que possa refletir Cristo também. Sabemos que estes salmos foram escritos cerca de 1000 anos antes de Cristo vir exercer o seu ministério na terra, mas Davi, ele profeticamente é inspirado pelo Espírito para nos falar tanto e nos revelar tanto daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então o Salmo 26 diz assim: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, eu não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores e não me ajunto com os ímpios. Lava as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a tua habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com os dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cuja mão há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Fantástico este salmo, não é? E realmente o salmista Davi, ele várias vezes ele vem com este tipo de palavras, de petição, de pedido a Deus, que é para que o Senhor seja Ele a julgá-lo. E ele começa o salmo desta forma: Julga-me, Senhor, porque eu tenho andado em minha sinceridade. E isto é fantástico, não é? Davi recorre a Deus, mas de alguma forma ele confia também na sua integridade, porque tem procurado, tem se preocupado em agradar a Deus e andar com um coração sincero diante de Deus. E então ele pede para o Senhor julgar, mesmo apesar da sua sinceridade, mesmo apesar de andar no caminho de Deus, na vontade de Deus, ele pede para o Senhor o julgar. Porquê? Porque há sempre, e temos falado nisso nos últimos salmos, nas partilhas, há sempre pontos cegos na nossa vida. Em inglês diz blind spots. Há sempre pontos que nós não vemos, mas que os outros veem em nós, mas que nós não conseguimos ver. Não sei se alguma vez perguntou a alguma pessoa ao pé de si qual é o seu ponto cego? O que é que tu vês em mim que achas que eu nunca vejo em mim? É muito interessante fazer este exercício. E nós vamos ficar surpreendidos, porque se tivermos abertura para ouvir e para sermos criticados no sentido de nos corrigirmos, nós vamos ficar admirados como as outras pessoas às vezes têm opiniões a nosso respeito que não têm nada a ver com a nossa própria opinião a nosso respeito. E Davi sabia que há estes pontos cegos na nossa vida. E apesar de ele se preocupar a andar na sua sinceridade, na verdade, ter confiado no Senhor, não vacilado na sua fé, e nós sabemos que ele passou por episódios em que vacilou e que pecou grandemente, mas sempre o seu coração se voltava para Deus, no sentido de se arrepender, pedir perdão e corrigir a sua trajetória. E ele começa o salmo a dizer: Julga-me, Senhor. No outro salmo nós temos ele a dizer:
na sua oração a Deus: prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Alguma coisa que eu não veja, mas que tu vejas em mim, que o teu Espírito vê em mim. E nós estamos nesta nova aliança agora, com o Espírito Santo a morar dentro de nós. O apóstolo Paulo diz: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? E Jesus diz que o Espírito Santo seria o nosso Consolador. Ele nos guiaria pelo caminho que devemos trilhar, ele nos conduziria segundo a sua vontade e ele nos faria lembrar dos ensinamentos de Jesus. E é muito importante nós termos atenção sobre estes pormenores e pedirmos ao Espírito que nos revele. Chegamos ao final do dia, fazemos um balanço, naqueles momentos talvez de insónias, naqueles momentos em que ainda não estamos a dormir, e olhamos para trás, fazemos uma retrospectiva do nosso dia e vemos: será que eu falhei aqui, ali, pensamentos, palavras, ações? E graças a Deus que os braços de Deus sempre estão abertos para nos receber quando nós, arrependidos, nos voltamos para Ele e Ele nos perdoa. Então começa o Salmo assim. O versículo 2 vai continuar nesta trajetória de súplica, de pedido, e ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Veja, agora fala de uma análise mais profunda, fala de um aprofundar de uma análise. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Sim, porque a nossa mente muitas vezes nos trai e nos engana, e do coração do homem procede coisas boas e coisas más. E ele pede ao Senhor para esquadrinhar, para fazer um raio-x espiritual, para fazer todos aqueles exames mais profundos que existem agora, uma ressonância, um TAC, um eco espiritual ao nosso coração, à nossa mente, e que ele nos prove e vê se há alguma coisa errada. E é muito interessante quando nós fazemos esta oração diante do Senhor. O desejo do Senhor é que nós verdadeiramente possamos crescer em conhecimento, no pleno conhecimento da sua vontade, e possamos verdadeiramente refletir Cristo em todas as nossas ações durante todo o nosso dia. Mas a nossa carne combate contra o Espírito, sempre tenta levantar aquilo que não convém a um santo ou uma santa. Sim, porque já fomos santificados pela obra do Calvário e transformados, não em pecadores, mas em pecadores que fomos redimidos e que agora somos santos, pois fomos justificados pelo sacrifício de Jesus, pela fé que temos nesse sacrifício. Então ele diz: examina-me, Senhor, prova-me, verso 2, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. A tua benignidade está diante dos meus olhos. Eu penso que este é um dos desafios piores que nós temos para conseguir ultrapassar e vencer. Deus é benigno, já falámos muito sobre isso, ou seja, Ele só tem pensamentos bons a nosso respeito. E que os nossos olhos possam ver também assim, com a perspectiva de Deus, com o olhar de Deus. Que os nossos olhos possam ser benignos e que a benignidade do Senhor possa ser refletida também na nossa vida. Tenho andado na tua verdade. O salmista faz da palavra de Deus lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. A verdade do Senhor é escudo e broquel. A verdade do Senhor é o que nós necessitamos, a verdade da palavra. Depois fala então do comportamento que tem a ver com a vida de consagração e santificação. Verso 4. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores e eu não me ajunto com os ímpios. E aqui fala de um preço que tem que ser pago, mas que temos que pagá-lo. E o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Não significa que não vamos passar por esse caminho para proclamar a verdade da palavra de Deus, para proclamar o amor e o perdão que existe em Deus, mas nós não nos assentamos, nós não tomamos parte das suas ações. E é muito perigoso, porque nós precisamos ter amigos que não são cristãos para refletirmos Cristo nas suas vidas, porque
Eles vão ser a imagem de Deus que eles podem alguma vez receber é através da nossa vida, das nossas palavras, porque nós somos suas testemunhas e essa é a única razão pela qual a Igreja ainda está na Terra, para sermos testemunhas, que é o nosso comportamento, principalmente com os de fora, seja verdadeiramente inspirativo, que os faça atrair e desejar Deus, e não como há outros cristãos que são cristãos de nome, mas os seus comportamentos, as suas ações, as suas palavras fazem muita gente se afastar de Deus. Que Deus tenha misericórdia deles. Tenho aborrecido a congregação, ou seja, eu me tenho separado, e santificação é separar do mundo para nos consagrarmos a Deus. Verso 4 continua neste mesmo linha de pensamento. Lava as minhas mãos na inocência. Lava as minhas mãos na inocência. Que as nossas mãos não sejam encontradas a praticar alguma coisa de errado. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Então existe um propósito. Quando estamos ao redor do altar, é para louvar, é para adorar, mas é também para proclamar aos outros. Quando nós vivemos uma vida de constante adoração, de constante louvor, nós podemos publicar com voz de louvor e contar as suas maravilhas àqueles que estão à nossa volta e que dependem das nossas palavras para conhecer Deus. Depois ele diz, Senhor, eu tenho amado a tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. Sabemos que isto refere um pouco à tenda de congregação, mais tarde ao tabernáculo, depois ao templo, mas a verdade é que tem a ver com congregação, tem a ver com estarmos juntos com outros que têm a mesma fé, estarmos juntos com outros que têm os mesmos valores, estarmos juntos com outros que amam, que adoram e que louvam a Deus. E quando louvamos e oramos a Deus juntos, coisas bonitas acontecem. Depois, verso 9, vem aqui um pedido. Não colhas a minha vida com os dos pecadores, nem a minha vida com os dos homens sanguinolentos. Aqui uma palavra que é pouco aplicada, sanguinários, sanguinolentos, ou seja, aqueles que desejam e têm prazer no sofrimento dos outros, têm prazer no sofrimento e tendem a fazer justiça com as suas próprias mãos. O cristão não é assim. O cristão não é assim. Nas suas mãos desses sanguinolentos há malefício. A sua mão direita está cheia de subornos. Também não é isso. O suborno não tem nada a ver com o cristão, não tem nada a ver com o Filho de Deus, não tem nada a ver com o seguidor de Jesus, não tem nada a ver com este Davi que tentava agradar a Deus e que procurava e pedia ao Senhor para o provar. Então que não haja também isso, o suborno. Às vezes nós temos amigos, estivemos várias vezes em países onde o suborno é quase que o pão de cada dia, para se passar, para ultrapassar uma portagem ou alguma coisa. E eu aprendi tanto com homens e mulheres que me inspiraram nas viagens que fiz a alguns desses países. E os missionários diziam, não, nós não podemos dar dinheiro. Até podemos dar uma palavra, uma revista, alguma coisa para os seus filhos, mas nós não podemos compactuar. E isso trazia muita atraso na viagem, trazia conversações, trazia dificuldades, trazia às vezes termos que apelar ou ficar com os documentos retidos, mas havia um compromisso de não praticar isso. E a nossa sociedade seria diferente sem esta corrupção. Então o salmista termina verso 11 e 12 a dizer, mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto no caminho plano, nas congregações eu louvarei ao Senhor. Agora que temos a oportunidade também de estarmos presencialmente nas nossas congregações, a não ser que o irmão tenha alguma doença ou alguma debilidade de saúde, então não o deve fazer por causa do vírus, mas sempre possível nós devemos estar juntos, congregar juntos com os nossos irmãos, louvarmos ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor nas congregações dos justos, porque nas congregações dos malfeitores, verso 5, eu não me ajunto e tenho aborrecido, mas nas congregações dos justos, aí eu vou estar junto para louvar e exaltar o nome do Senhor. Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Julga-me, ó Senhor. Que nesta manhã esta possa ser a nossa oração, para iniciarmos uma semana de uma forma diferente. Estamos a chegar ao meio, a metade do ano 2020. Imaginam só como o tempo tem passado. Que o Senhor possa ser Ele o nosso juiz para nos julgar
e que nós possamos, quando demonstrados, quando o Espírito Santo nos mostra que nós estamos errados, que nós possamos nos arrepender, voltar para Ele e nos render novamente a Ele e nos consagrarmos a Ele, porque isso é santificação, separados do mundo para nos consagrar a Deus. Que o Senhor nos dê uma boa semana e que nós possamos refletir a sua glória em todas as oportunidades, refletir o seu amor, a sua aceitação, o seu perdão. Que Deus vos abençoe, a si e a cada um de nós.